Pessoal, boa noite a todos. A gente está continuando aqui nosso curso de análise. Nessa aula de hoje, eu pretendo matar aqui com vocês a seção 3 do capítulo 10. Propriedades da integral. Vamos começar discutindo esse teorema 3. Então, eu já adiantei, já coloquei aqui na lousa integrais de Riemann, né, que é o assunto que a gente está vendo. Capítulo 10, seção 3 do livro do Euler. E a gente vai começar vendo esse teorema 3. O teorema começa dizendo o seguinte: seja A menor que C menor que B. Você percebe que aqui ele está falando do intervalo AB. Então, simplesmente considere um ponto C que esteja entre A e B. Tá? E aí ele diz, eu já vou copiar direto ali na lousa do teorema para a gente pegar a ideia geral dele. Função limitada f de AB em R, a função limitada, f dois pontos de AB em R, f dois pontos de AB em R é integrável C e somente C. C e somente C. Suas restrições, e aí aqui nós temos que explicar um pouquinho o que é isso aqui, né? Suas restrições F restrita ao intervalo AC e F restrita ao intervalo CB e F restrita a CB são integráveis. Neste caso, das duas aqui, consequentemente a função como um todo no intervalo AB serem integráveis, a gente vai poder, neste caso, vale a seguinte fórmula, que é uma fórmula muito comum usada em cálculo em física, né? Integral da função f de x, integral de a até b da função f de x dx igual integral de b até c f de x dx mais integral de c até, perdão, b até c não, integral de a até b é igual integral de a até c mais integral de c até b, f de x dx, ponto final. Então, quer dizer, a ideia desse teorema aqui é justamente demonstrar essa fórmula que é super utilizada em cálculo em física. Mas, enfim, tentar fazer uma demonstração mais rigorosa possível. Agora, ele usou essa palavra restrição aqui, e eu queria, antes de fazer a demonstração, explicar o que significa, porque se não entender o que significa isso aqui, como é que nós vamos entender a demonstração do próprio teorema, né? Então, é o seguinte, vou colocar na forma de uma observação antes da demonstração. Observação. Essa restrição, essa palavra aqui, restrição, F restrita, por exemplo, ao intervalo AC. O que é isso? Então, graficamente, a gente pode imaginar o seguinte. Você tem aqui o eixo X. E você tem aqui o intervalo AB. Porque você sabe que a função como um todo, a função f como um todo, ela está definida no intervalo AB. E o ponto C está entre A e B. Né? Então vamos imaginar, aqui está o gráfico da função f de A até B. Está aqui.
Essa é a F. E o que vem a ser? Essa é a F de AB em R, tá aqui, essa amarelinha. E o que vem a ser a F restrita ao AC? Vamos fazer em verde, já que eu escrevi aqui em verde. É você considerar a função, digamos que o ponto C esteja aqui. Então você vai considerar a função apenas de A até C. E ignora o resto. Tá? Então ela vai. E de A até C, como é que ela vai ser? Igualzinha à função original. Bola fechada aqui e desce aqui para o ponto C. Tá? Essa é a F restrita a AC. Ok? Então, a restrição. Então, aqui ele está falando de duas restrições. A F, como se fosse pedaços da função. F restrita a C é esse primeiro pedaço, F restrita a CB é esse segundo pedaço. Então, no fundo, o que o teorema está dizendo é o seguinte, olha, a função total de A até B vai ser integrável, se e somente se é uma equivalência, essa parte aqui for integrável e essa outra parte aqui também for. Né? Então, se uma é integrável, a outra também é, então a função como um todo é integrável. E a volta também. Se a função como um todo é integrável, então essa parte é, essa parte é. E vale essa fórmula aqui, que é uma fórmula famosa. A integral de A até B, f de x dx, é igual a integral de A até C, mais integral de C até B. Perfeito. Então, feito o enunciado, feito a observação, vamos para a demonstração aqui. Vamos para a demonstração. Demonstração. Está aqui. Bom, primeira coisa que ele diz aqui, antes da gente ler aqui a demonstração, ó, a gente já vê dois resultados que ele vai utilizar aqui na demonstração. É melhor a gente lembrar, antes até de ler isso aqui. Corolário 3 do Teorema 1. Tá? E lema 2. O lema 2 veio antes do corolário 3 do Teorema 1. O lema 2 está lá naquela parte inicial de revisão de supremo e ínfimo. Qual que é a parte do lema 2 que ele vai utilizar? Essa aqui, ó, que o supremo da soma de conjuntos é igual, supremo de A mais B, no caso, é supremo de A mais supremo de B. Então, vamos voltar lá, só para vocês darem uma olhadinha aqui rápido. Ó. Lema 4. É frustrante isso, né? Aqui. Lema 2, está aqui, A e B. Então, A mais B, dois conjuntos de números reais, o A e B. O que é a soma dos dois? É você fazer x mais y, onde x pertence a A e y pertence a B. Você vai fazer todas as combinações possíveis de soma, pegando um x em A e um y em B. Soma os dois, e isso aí forma um terceiro conjunto, que é o conjunto A mais B. E aqui ele demonstra no lema 2, depois você dê uma olhada aí na demonstração, caso você queira, mas está demonstrado que se A e B são dois conjuntos de números reais, e você faz esse conjunto aqui, que é a soma dos dois, que é definida dessa maneira, o supremo da soma, supremo desse aqui, é igual ao supremo de um mais supremo do outro. E o mesmo vale para o ínfimo. Inf, que também vai ser usado lá. O ínfimo do A mais B é igual inf de A mais inf de B. Tá certo? Então, esse lema 2 vai ser usado, você viu ali. Vai aparecer, por isso que eu já estou lembrando. Agora, o teorema 3 do o corolário 3 do teorema 1, está aqui o teorema 1, corolário 3 dizia o seguinte, olha lá, ó, seja P0 uma partição de AB. Se considerarmos as somas inferior e superior só em relação às apenas em relação às partições P que refinam P0, então obteremos os mesmos valores para integral inferior e integral superior. Aqui é integral inferior e superior, saiu meio apagado, tá certo? Esse corolário é muito interessante, e eu acho que essa frase aqui pode dar margem à dúvida, inclusive, porque às vezes você pode ler assim, obteremos os mesmos valores para integral inferior e superior, dá a impressão que elas vão ser iguais, obteremos os mesmos valores. Não, elas não vão ser necessariamente iguais, podem ser iguais, se a função f for integrável, elas vão ser iguais. Podem ser diferentes, se a função for não integrável. A gente, inclusive, viu um exemplo aqui onde dava diferente. Esse exemplo 1. A função que é 0, se x é racional, e 1, se x é irracional, a integral inferior deu 0, a integral superior deu b menos a, que é o comprimento desse intervalo aqui, que é diferente de 0. Tá? Então, integral inferior deu uma coisa, integral superior deu outra coisa. Bom,
Então, essa frase ela pode induzir a confusão de que nós vamos obter os mesmos valores para integral inferior e superior? Não, não necessariamente. Então, o que essa frase aqui quer dizer? Ela quer dizer que você vai obter o mesmo valor para integral inferior que você obteria se você tivesse feito as somas inferiores em relação a todas as partições P que existem, e não apenas as partições P que refinam P0. Então, imagina que você já tem uma partição P0, uma primeira partição do intervalo AB. E imagina que você faz o conjunto dos valores das somas inferiores em relação a todas as partições, não todas do mundo, mas todas que refinam P0, que tem todos os pontos de P0 mais alguma coisa. Você vai chegar, se você calcular o que era a integral inferior mesmo, ela era o sup desse conjunto das somas inferiores. A hora que você calcular o sup dele, vai dar o mesmo valor que se você tivesse feito o sup das somas inferiores, não apenas em relação a P que refina P0, mas em relação a todas as P's. Tá? Então é isso que quer dizer. O mesmo valor, não muda o valor que você obtém a hora que você passa o sup aqui. E também não muda a hora que você passa o inf aqui, se você pegou só as partições que refina P0. Tá? Vai continuar, é interessantíssimo. Tá? É interessantíssimo esse resultado e vai ser usado lá, junto com o lema 2. Então, estou dando uma relembrada nesses resultados antes da gente passar aqui a demonstração. Tá? Porque senão lá no meio tem que voltar aqui e ficar falando, então eu já estou falando antes. Tá certo? Bom, então vamos lá. Sejam A e B, respectivamente, os conjuntos das somas inferiores. Ele vai pegar só a soma inferior, então provavelmente ele vai trabalhar a soma inferior da origem a quê? A soma inferior da origem a integral, soma inferior, Szinho minúsculo, soma superior, S maiúsculo. O supremo das somas inferiores da origem à integral inferior. Tá? Então, ele vai trabalhar com integrais inferiores, porque ele está pegando só as somas inferiores. Depois, você pode repetir o mesmo raciocínio que ele vai fazer para a soma superior e parar na integral superior. Ele vai falar isso lá no final da demonstração. Então, vamos lá. Aqui. Sejam A e B, respectivamente, os conjuntos das somas inferiores das restrições de F a C e restrição de F a CB. Vamos colocar aqui na lousa. Então, deixa eu ver se ainda tem aluno aí. Tem, parece que eles estão lá ainda. A igual A é o conjunto de todas as somas inferiores de F, da função F, em relação à partição P. Não, da função F não, da restrição de F a AC em relação à partição P. Isso para toda partição P contida em AC. Porque aqui a função está restrita a AC. Tá? Então, esse é o conjunto de todas as somas inferiores. Tá? Bom, claro que se você pegar o sup desse conjunto, você tem a integral inferior da função f restrita a c. Essa aqui é a ideia. Né? Bom, beleza. E tem o conjunto B, que é o conjunto das somas inferiores da função f restrita a cb com respeito às partições, vamos chamar de P1 essa aqui, que são partições de AC, e vamos chamar de P2 essa aqui, para diferenciar, são para todas as partições P2 contidas em CB. CB. Bom, aí o que ele diz? Eu coloquei essa notação de conjunto em vez de escrever por extenso aqui igual ele. Vê-se facilmente que A mais B, lembra que a gente acabou de rever lá no lema 2, o que é a soma, né? A soma é você pegar todas, vamos dizer, tem vários elementos aqui dentro desse conjunto, né? Digamos, tem o X, vamos chamar de X, Y, Z, T, digamos que esses aqui estão aqui dentro. E digamos aqui tem A, B, C, D, pá. Então, o que é a soma? O que é esse A mais B? Ele vai ter X mais A, X mais B, X mais C, X mais D, vai ter Y mais A, Y mais B, Y mais C, Y mais D, todas as possibilidades de soma de um com o outro. Tá? É isso que é esse conjunto soma. Então, olha só o que ele diz. Eu estou enfatizando o que é a soma para a gente entender e concordar com o que ele está falando. Vê-se facilmente que A mais B é o conjunto das somas inferiores de F como um todo,
relativa às partições de AB que contém o ponto C. Todas as partições P1, aqui eu chamei de P1 as partições em AC. Todas as partições P1 vão conter o A e vão conter o C, necessariamente, que é o primeiro ponto da partição, último ponto da partição. Todas as partições P2 restritas a CB, elas vão conter o C e vão conter o B. Então, se você somar uma soma... O que é A mais B? Vamos escrever aqui na lousa. O que seria o A mais B? Ele seria o conjunto que tem as somas de cada uma dessa soma inferior só da parte AC com a soma inferior só da parte CB. Está somando esse trecho aqui com esse trecho aqui. Então, dá uma soma total de AB. E a partição, qual vai ser? Nem P1, que P1 está só restrita aqui. P1 está nessa parte. P1 está nessa parte aqui. E P2 está nessa parte aqui. Então, a hora que você faz a soma total, você está pegando uma partição que é P1 união P2. Só que toda P1 contém A, C. Toda P2 contém C e B. Então, toda união de P1 com P2 contém A, C e B. Isso aqui, no mínimo, está dentro dessa união de P1 com P2. Aqui, ó, A, C e B. Seria um P0 básico, que vem da união de P1 com P2. Vê-se facilmente que A mais B é o conjunto das somas inferiores de F relativamente às partições P de AB. Então, A mais B, realmente, ele é conjunto das somas inferiores de F com respeito às partições P, agora não vou chamar nem de P1 nem de P2, vou chamar apenas de P, onde, para todas as P's que estão contidas, na verdade dá para escrever assim, para todas as P's que estão contidas em A, B, mas que contém esses três aqui. Porque esses três não tem como não estar na P. Outro, para não ficar muito complicado assim de escrever, vamos colocar para todas as P's contidas em AB, senão vai ficar um negócio muito exótico ali. Todas as P's contidas em AB com, como é que a gente poderia dizer? Com C, onde, ou nas quais, Czinho pertence a P. Czinho pertence a P. Como P é uma partição de AB, o A e B tem que estar nelas. E realmente o A está na P1, né? Aqui eu poderia até escrever melhor, eu poderia dizer que a P é união de P1 com P2, que está contido em AB, que PC pertence a P. Vai ficar melhor, mais didático ainda. P igual a P1 união P2, P1 união P2. Isso aqui está contido em AB, como no intervalo maior, né? AB, vírgula, com Czinho pertencente a P. Acabou. Isso aqui é o A mais B. Agora veja, aí entra o corolário 3 do Teorema 1. Se eu pegar o supremo desse conjunto, que não está fazendo a soma inferior de F em todas as partições P, está fazendo as somas inferiores de F em relação às partições P, que são união de P1 com P2. Ou seja, são só... Isso aqui vai gerar sempre uma partição P específica que tem o C lá dentro. Né? Ou seja, não está pegando todas as partições que não tem o C lá dentro. Né? Isso que ele quer dizer. Só que não tem problema, porque o corolário 3 diz que se eu pegar o sup desse conjunto, dá a integral inferior, do mesmo jeito. Né? Bom, mas vamos ver como é que ele vai escrever aqui. Vê-se facilmente que A mais B é o conjunto das somas inferiores de F relativas às partições AB que contém o ponto C, que C pertence a P. Pelo corolário 3 do Teorema 1, ao calcular a integral inferior de F, basta considerar partições desse tipo, pois elas são as que refinam P0. Então, ou seja, o que ele está dizendo aqui? É correto, podemos afirmar... bom, antes de fazer o podemos afirmar, vamos dizer assim, note que as partições P acima, as partições P, só para ficar bem claro, as partições P acima refinam P0 igual a ACB, vou colocar nessa ordem. ACB. Então, aí entra o corolário 3, teorema 1. Pelo corolário 3, pelo corol 3 do teorema 1, temos que, vou até escrever em amarelo para chamar a atenção, a integral inferior
de A até B, f de x dx, é o supremo desse A mais B. Desse A mais B. Mas, pelo lema 2, esse supremo de A mais B é supremo de A mais supremo de B. Pelo lema 2, porém, do lema 2 temos que, aí vou escrever aqui embaixo em amarelo também, supremo de A mais B é igual supremo de A mais supremo de B. Só que o que é o supremo de A? O supremo de A é o supremo do conjunto de todas as somas inferiores da F restrita a AC. Então, ele é a integral inferior de AC. Né? Juntando, e o supremo de B, o que é? É o supremo do conjunto de todas as somas inferiores da função restrita CB. Então, é a integral inferior de CB. Então, juntando as duas coisas que estão em amarelo, juntando 2 pontos. Juntando isso aqui com isso, né? Como é que vai ficar? Vai ficar assim, integral, vou botar em azul aqui, integral inferior de A até B, f de x dx, é igual supremo de A mais B, que é igual supremo de A mais supremo de B, supremo de A mais supremo de B, só que o supremo de A é a integral inferior de A até C, f de x dx, e o supremo de B é a integral inferior de C até B, f de x dx. F de x dx. Pronto. Agora formou exatamente essa linha que ele escreveu aqui. Tá? Bom, analogamente, a gente pode mostrar para a integral superior. Como é que seria a demonstração para a integral superior? Vamos fazer só de cabeça, sem escrever. A gente teria que começar dizendo, sejam A' e B', respectivamente, os conjuntos das somas superiores, para dar na integral superior. Das restrições f restrita a C, f restrita a CB. Vê-se facilmente que A' mais B' é o conjunto das somas superiores de f relativamente às partições de AB que contém o ponto C. Igual. Tudo igual aqui. Pelo corolário 3 do Teorema 1, ao calcular a integral superior de f, basta considerar as partições desse tipo, pois elas refinam isso aqui. Pelo lema 2, aí iria surgir isso aqui. Quer dizer, analogamente, de modo análogo, se A' e B' são conjuntos de somas superiores, são conjuntos de somas superiores, temos, aí vai ficar integral superior de A até B, integral superior de A até B, f de x dx, igual a, aí aqui vai ficar inf das somas superiores, que é a integral superior é o inf das somas superiores, A mais B. Mas aí tem o lema 2, que vai garantir que isso aqui é inf, aqui no caso seria A', B'. Inf, A', B'. Né? Inf de A' mais inf de B'. Peraí. Agora, o que é o inf de A' mais o inf de B'? Ele é igual integral superior
de A até C, f de x dx, mais integral superior de C até B, f de x dx. Ponto final. Então, beleza. Então, tem essa equação aqui com integral inferior e essa equação com integral superior. Aí, beleza, analogamente se mostra isso. Logo, olha só o que ele faz. Uma menos a outra. Né? A equação da integral superior menos a integral da equação inferior. Vamos lembrar o que ele quer mostrar nesse teorema, o que ele quer demonstrar. Ele quer demonstrar que a f como um todo é integrável, se e somente se as restrições são integráveis. E também precisamos lembrar o que significa dizer que uma função é integrável, aqui pelo curso de análise. Dizer que uma função é integrável é afirmar que as suas integrais, aí sim, nesse caso que a função é integrável, as suas integrais superior e inferior são iguais, coincidem, dá o mesmo resultado. Aí a função é integrável e a sua integral, não é nem superior nem inferior, a sua integral, igual aquela do cálculo 1, é igual a esse valor que deu igual na integral superior e inferior. Esse valor vai ser a integral da função. Ela é integrável e esse é o valor da integral de Riemann da função. Então é isso que ele quer chegar. Então ele está armando uma equação ali que se uma é integrável, as outras duas vão ser. Quer dizer, se para uma função integral superior dá igual ao inferior, para as outras também tem que dar. É isso que ele está armando para poder demonstrar o teorema. E vai ter que sair essa fórmula aqui também, amarela. Mas ela vai sair. Olha só. Então vamos lá. A jogada dele agora é a seguinte. Fazer uma menos a outra. Né? Vamos dizer que essa equação, vamos chamar essa equação aqui de 1 e essa equação aqui de 2, só para poder dizer o seguinte. Fazendo agora 2 menos 1, só para entender o que está acontecendo. Né? Fazendo agora 2 menos 1 temos então vai ficar 2 menos 1 vai ficar integral superior menos integral superior de A até B. Vou fazer que nem ele fez aqui, ó, que ele nem ficou escrevendo o F. Só escreveu F, assim, para não complicar muito, né? Para não carregar muito a notação. Integral superior da F menos integral inferior de A até B da F é igual. Aí vai ficar essa parte menos essa. Então vai ficar integral superior de A até C menos integral inferior de A até C, que é um primeiro parênteses aqui. Integral inferior de A até C. Integral superior, é a 2 menos a 1, né? Integral superior de A até C da F menos integral inferior de A até C da F, mais, que é esse maisinho aqui, que junta com esse maisinho aqui, né? Agora vai ficar, essa aqui já foi do A até C, agora do C até B, então vai ficar integral superior do C até B da F menos integral superior do C até B da F. Tá lá. Eu fiz a 2 menos a 1. Esse ficou assim, esse menos esse menos esse, igual esse menos esse, mais esse menos esse. Certinho. Concordo com o que ele está dizendo até, desde o começo da demonstração, concordo com tudo, até chegar aqui. Vamos ver o que ele vai terminar dizendo aqui, ó, último parágrafo. Como as duas parcelas dentro dos parênteses são maiores ou iguais que zero, por que essas aqui são maiores ou iguais que zero? Por que ele está afirmando isso? Porque aqui é uma integral superior menos uma integral inferior. E a integral superior, ela é maior ou igual que a integral inferior. Por quê?
Vamos pensar um pouco aqui, ó. A integral superior vem da onde? Quer ver, ó? Olha só. Talvez ele até tenha dito aqui explicitamente em algum lugar, mas acho que não me lembro disso. Aqui, ó. Aqui, disse sim. Aqui, ó. A integral inferior. Ó, se a função está limitada, e nós estamos com uma função limitada ali no Teorema 3, né? Lembra que ele começou o Teorema 3 dizendo função limitada. Então, aqui, ó, basta você lembrar disso aqui, ó, que eu estava mostrando ali para vocês. Olha o que ele dizia aqui, ó, corolário 2, acho. F de A bem R igual a gente, função limitada igual a gente. Então, ó, integral inferior menor ou igual que a integral superior. Você vai falar, mas ali tem as integrais inferior e superior da restrição. Mas a restrição também vai ser uma função limitada. Se a própria função é limitada, só um pedaço dela é limitada também, certo? Então, vai acontecer da integral inferior ser menor ou igual que a integral superior. E por isso, integral superior menos integral inferior é como se você passasse esse termo para o outro lado. Vai ficar maior ou igual que zero. Tá? Então tá certo ali o que ele falou. Aquele comentário dele aqui na demonstração está correto. Como as duas parcelas dentro do parênteses são maiores ou iguais que zero, quer dizer, é uma integral superior menos inferior, né? Então, com certeza, isso aqui é maior ou igual que zero, e isso aqui, com certeza, é também maior ou igual que zero. Ver corolário 2 do Teorema 1. Ver corol 2, Teorema 1. Tá? Então, sua soma é zero. Para isso aqui dar zero, C e somente C, elas são nulas. Porque não tem como uma anular a outra, sendo uma positiva e outra negativa, porque as duas são maiores ou iguais a zero. Então, vai ser, os parênteses são iguais a zero, C e somente C, ambos são nulos. Agora, veja bem, se ambos forem nulos, o que significa? Significa que esse é igual a esse, e, portanto, a restrição de A até C é integrável. Esse é igual a esse, então a restrição de C até B é integrável. E aí deu zero aqui. Então, bom, se esse menos esse está dando zero, é porque esse é igual a esse. E, portanto, a função como um todo de A até B é integrável também. Então, você vê claramente que, vamos fazer por partes aqui. Então podemos afirmar o seguinte. Isso aqui dá zero, o lado esquerdo, porque é um C somente C, né? Então seria assim, ida. O lado esquerdo, vamos chamar esse lado esquerdo aqui de amarelo, né? Vamos deixar em amarelo. Não vai ficar legal aqui, vou escrever mesmo. Lado esquerdo, integral, vou escrever por extenso mesmo, integral de A até B superior, menos F, menos integral de A até B inferior de F dá igual a zero, isso aqui é a ida, dá zero, implica, se isso aqui, quer dizer, eu meti um zero aqui do outro lado, isso aqui implica necessariamente que esses dois parênteses são zero. O primeiro parênteses igual ao segundo parênteses, que é igual a zero. O que implica que as restrições são integráveis. Porque o fato os parênteses serem zero, integral superior igual a integral inferior. Isso aqui é integrável. Integral superior igual... Opa, aqui eu escrevi errado. Integral inferior igual integral superior igual a integral inferior. Isso aqui é integrável. Tá? Então, isso aqui implica que F restrita a AC e F restrita a CB são integráveis. São integráveis. Então, e veja, isso aqui igual a zero significa que a F é integrável. F é integrável. Implica isso aqui, que implica que as duas são integráveis. Isso aqui vai confundir. Deixa eu escrever na mesma linha, senão vai confundir aqui. Isso aqui implica que isso aqui igual a zero implica entre parênteses aqui embaixo que f é integrável, mas isso aqui implica necessariamente que os parênteses verdes são zero, primeiro parênteses igual, segundo parênteses que é igual a zero,
que implica que as duas restrições são integráveis. Implica que F restrita a C e F restrita a CB são integráveis. São integráveis. Então, uma parte do C e somente C já foi. Que é a parte que F integrável implica que as restrições são integráveis. Agora volta. Se as restrições são integráveis, então os parênteses são zero. Volta. Opa, só que não vai caber aqui. Volta. Se as restrições são integráveis, volta. Se F restrita a B, a C, e F restrita a CB, CB são integráveis, então os parênteses são zero. Primeiro parênteses igual segundo parênteses, que é igual a zero. Mas isso implica que a soma dos dois é zero. Que a soma dos dois, um mais o outro, deu igual a zero. Mas isso implica que a integral, o lado esquerdo, que é a integral superior de A até B, de F, ficou igual à integral inferior de A até B de F, que implica que F é integrável. Beleza, você provou C e somente C, mas e a fórmula? A fórmula, obviamente, vale, né? Porque a fórmula era como? Integral de A até B igual a integral de A até C mais integral de C até B. Aí, bom, como tem a integrabilidade, né? Se a função for integrável, a integral inferior já vira integral. Isso aqui já vira integral. Isso aqui já vira integral. Então, vem de 1 e de 2, né? De 1 ou 2, temos a fórmula do enunciado. A fórmula do enunciado. Daquele 1 ou 2 que eu deixei em azul, vou até deixar em azul aqui também. Então, com isso, a gente discutiu detalhadamente o enunciado, a demonstração e o significado desse teorema 3, tá? Agora, não é só ele que tem aqui no capítulo, nessa sessão 3. Vamos ver, dar uma olhada no que mais tem aí. Nós temos também aqui, deixa eu fechar aqui esse assunto, né? Nós temos também aqui o exemplo 4 e a convenção, antes de entrar no teorema 4. Vamos gravar num vídeo separado o exemplo 4 e a convenção, ok? Nem acredito que esses alunos estão aí. Deixa eu aqui interromper a gravação.